melhor, meus amores. Depois de nós estudarmos vários assuntos, como a Guerra Fria, a coexistência pacífica, então hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito da democracia populista. O que foi esse evento, quais as principais consequências e o que deixou marcado no país. Bora aprender! Bom, gente, para começar, o que seria uma democracia populista? Bom, o populismo ele é um conceito explicativo utilizado frequentemente quando nos referimos às experiências políticas da parte da história do Brasil e de outros países da América Latina. A definição de populismo é bastante complexa, mas, de uma forma geral, quando o termo é utilizado, ele se refere a práticas políticas exercidas pelo governo da América Latina ao longo do século XX. No caso do Brasil, o conceito básico de populismo tem muita associação com o período entre 1930 a 1964, que ficou considerado como o auge do populismo no Brasil. Ainda assim, a definição de populismo ela se arrastou para o século XXI e está muito relacionada a governos que possuem um grande apelo com as camadas mais pobres do local que governam. No Brasil, alguns dos presidentes que foram considerados símbolos do populismo foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. As características do populismo são as seguintes. O conceito básico do populismo pode ser estruturado de acordo com as características listadas pelo professor Marco Napolitano. Relação direta e não institucionalista do líder com as massas. Nessa característica, percebemos que o líder populista cria sua relação com as massas de maneira direta e baseada em sua carisma. Além disso, a construção dessa relação com o povo acontece sem a existência de uma estrutura política que a valide. O nacionalismo econômico envolve regimes populistas, geralmente assumem posturas com viés nacionalistas quando o assunto é a economia. Discurso em defesa da união das massas. O discurso do líder populista sempre se volta para a conciliação das classes, uma vez que seu discurso vai para a nação. Existem também líderes populistas que ressaltam em seu discurso o nome do povo contra uma elite ou uma oligarquia tirana. Lideranças políticas baseadas no clientelismo, além do carisma e dos discursos que apelam em nome da nação ou do povo, o líder populista escora seu poder nas redes de troca de favores, também conhecida como clientelismo. Frágil sistema partidário, o conceito clássico do populismo pressupõe a existência de um sistema partidário ou um estágio embrionário ou inexistente ou desmontado pelo líder populista. Isso reforça a ideia que o poder do líder paulista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma. Essa característica do populismo, conforme mencionada, relaciona-se com a história do Brasil no período entre 1930 a 1964 e tem em seu grande representante Getúlio Vargas, sobretudo durante o Estado Novo. No caso da América Latina, o populismo é utilizado para explicar as experiências históricas relacionadas ao peronismo, que foi na Argentina, aprismo no Peru e cadernismo no México. Outros estudiosos do conceito defendiam também uma hipótese alternativa, que afirmava que o populismo era um estágio intermediário que a sociedade atrasada no processo da modernização capitalista enfrentavam conforme se modernizavam. Enquanto essa modernização acontecia, as sociedades que enfrentavam passavam por tensões muito fortes
E o populismo era um mecanismo político que surgia para mediar o conflito de interesses que acontecia nessas sociedades, até que alcançassem um alto grau de desenvolvimento. O uso do termo populismo como chave de explicação conceitual dos fenômenos políticos do nosso país foi muito forte durante a década de 1960 a 1970. A partir da década de 90, o termo começou a ser reavaliado pelos historiadores e as convicções antigas a respeito do populismo começaram a ser revisadas. A conclusão que se tira atualmente é que o populismo é o conceito que explica parte da nossa experiência política, mas não explica em sua totalidade. Assim, aplicações do populismo durante o período de 30 a 64 tem sido questionada por meios dos novos estudos. Por exemplo, uma ideia questionada é aquela que afirma que o poder do líder era baseada totalmente no seu carisma, utilizado para manipular as massas em seu favor. Atualmente, os historiadores trabalham com a ideia de que as massas não eram necessariamente manipuladas, uma vez que poderiam ter demandas que eram preenchidas com o discurso do líder. Outro ponto de questionamento importante está relacionado com o funcionamento do sistema partidário, que a definição clássica do populismo estipula que o sistema partidário é frágil, mas no caso da Quarta República Brasileira, também conhecido como República Populista, isso não é verdade, uma vez que a eleição e a sustentação dos presidentes em seu cargo somente ocorreram por meio do apoio político partidário. A Quarta República, inclusive, é um período de democratização do nosso país. Pela primeira vez, tivemos eleições baseadas no sufrágio universal, que excluía os analfabetos apenas. E o país viveu um período de crescimento de participação do cidadão com a vida política partidária. Esse processo de democratização do Brasil, apesar de complexo e repleto de tensões e atritos, foi interrompido quando ocorreu o golpe de 1964. O partidário brasileiro era tão forte e importante nesse período que grande parte dos políticos só se elegeram por meio da rede de aliança que incluía o PSD e o PTB. A sustentação dos presidentes brasileiros também dependia do apoio partidário. João Goulart é um caso exemplar, pois seu governo colapsou quando os políticos do PSD que o apoiavam romperam para ir para a oposição representada pelo UDN. É por essas e outras questões que os historiadores sugeriram que o período conhecido como República Populista fosse renomeado com Quarta República, pois o termo populismo não explica toda a experiência política do Brasil nesse período. Dentre dos que foi dito, o período entre 1946 a 1964, conhecido como Quarta República, é encarado por muitos como o grande período populista da nossa história. Os principais presidentes desse período foram Eurico Gaspar Dutra, que presidiu em 1946 a 51, Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961, Jânio Quadros, que foi presidente em 1961, João Goulart, que ficou de 1961 a 1964. Os quatro últimos são encarados como exemplos de políticos populistas em nosso país. Nos últimos anos, tem estado em evidência o uso da definição populista de direita. Esse conceito, desenvolvido na ciência política, é usado para se referir ao governo e políticos de práticas populistas e que são ideologicamente conservadores. Isto é, voga ideologias que estão posicionadas na direita no aspecto político.
Os estudiosos da área afirmam que o populismo da direita é uma construção recente e refere-se aos últimos 30 anos, estando diretamente relacionados com as crises sociais, políticas e econômicas que aconteceram nesse período e as transformações que o mundo enfrentou por conta da globalização. Os populistas da direita também atuam no sentido de defender a vontade do líder, como a personificação da vontade do povo, e possuem discursos que promovem ataques contra uma elite ou a um grupo específico e contra toda forma de cientificismo e intelectualismo. O populismo da direita também tem tendências de promover ataques contra a imigração. Outro exemplo de governo classificado como populista na América Latina foi o governo de Juan Domingos Perón, presidente da Argentina entre 1946 a 1955 e depois em 1973 a 1974. Muitos críticos do legado político de Perón, conhecido como peronismo, criticam outros governos posteriores que supostamente se inspiraram na ideologia peronista. Juan Domingos Perón era um coronel do exército argentino que ascendeu politicamente durante um período em que a Argentina foi governada pelo Grupo de Oficiais Unidos, formada por militares de tendências fascistas que fletavam em apoio ao eixo e eram anticomunistas e católicos radicais. Ganhou importância na Argentina após atuar no Ministério do Trabalho, legislado amplamente em benefício da classe de trabalhadores. Esse prestígio fez com que Perón saísse vitorioso nas eleições presidenciais em 1964, com cerca de 52% dos votos. Permaneceu no poder até 1955, quando foi deposto pelos militares. Os indícios do populismo no regime de Perón são identificados a partir de uma análise que se deu no seu governo. O historiador Luiz Alberto Romero afirma que Perón estava disposto a conversar com todos os setores das sociedades e da política e era capaz de sintonizar o discurso adequado a cada um deles, apesar de manter um apelo constante a todos os argentinos. Na citação acima, nós podemos perceber a capacidade de negociação de Perón, o que é uma evidência de que ele era um líder carismático que conseguia conciliar grupos diversos em favor de seus interesses. Percebemos também o discurso voltado para a nação. Perón, durante o seu governo, ele reforçou fortemente os laços do Estado com os trabalhadores. Isso ficou bastante evidente nas tentativas de Perón de controlar os sindicatos e de ampliar inúmeros direitos dos trabalhadores. Outro apelo do discurso populista se deu na criação de um discurso que pregava uma dicotomia povo vezes elite, oligarquia. Luiz Alberto Romero, ele fala que Perón assumiu totalmente o discurso da justiça social, da reforma justa e possível, a qual se opunham apenas o egoísmo, uns poucos privilegiados. Além disso, ele dividiu a sociedade argentina entre povo e oligarquia. A visão do Estado para Perón estipulava que o Estado deveria ser o mediador entre os conflitos da sociedade, além de ser o responsável por cuidar da economia e segurança das pessoas. Luiz também fala que a visão de Perón nessa questão aproxima-se com a de Cárdenas, o grande nome do populismo no México. Além disso, remata que a visão do Estado para Perón implicava uma reestruturação das instituições republicanas, uma desvalorização dos espaços democráticos e representativos, assim também como uma subordinação dos poderes constitucionais ao executivo, lugar onde estava estabelecido o dirigente
dirigente cuja legitimidade derivava mais do grande apoio popular que dessas instituições. A denominação de populista é resultado da visão de que o momento político foi dominado por personalidades geralmente classificadas como tal, ou seja, líderes que tinham um hábito para buscar simpatia e confiança da população, para então utilizar esta massa como instrumento político de manobra. Esta visão do período de ditaduras não é unânime, tampouco o termo empregado para se destacar o período, pois outras forças, além dos políticos populistas, tiravam amplo espaço e poder, e até mesmo os comunistas durante algum tempo marcaram presença no cenário político da época. O fato é que os principais líderes do período fazem até hoje parte do imaginário político e popular brasileiro, despertando carisma e repudia com a mesma intensidade de um clube de futebol. Entre tais personalidades podemos citar Jânio Quadros, Adhemar de Barros, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que no auge de suas carreiras moviam multidões apaixonadas pelas suas propostas de um Brasil grande e desenvolvido. Ao mesmo tempo que as ideias e projetos destes políticos carismáticos iam contagiando a população, o fantasma da inflação começava a fazer estragos na economia brasileira, uma consequência natural dos altos investimentos e apostas que se fazia na infraestrutura do país. Seu poder destruidor iria causar cada vez mais incerteza, ao mesmo tempo que ia destruindo empregos, causando aumento de preços constantes e desestruturando ainda a recém-implantada indústria brasileira. Em meio aos tumultos, com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, a dificuldade de Juscelino em tomar posse após eleito em 1956, a presidência de pouco mais de 7 meses apenas de Jânio Quadros, acabam por colocar a dita República Populista no impasse. As forças conservadoras aos poucos iam se cansando de tais propostas, além de que o populismo no Brasil ia cada vez mais à esquerda, recorrendo com mais intensidade às massas para obter apoio em momentos de dificuldades. Numa época em que a Guerra Fria estava ainda influenciando bastante as políticas dos países periféricos, a aproximação do populismo com as forças da esquerda serviu para mostrar à oposição que tal modelo político havia sido exaurido e que o que se seguiria em um regime de esquerda semelhante aos recém-instalados em Cuba. Procurando evitar tal ameaça comunista e com o apoio externo norte-americano, militares da direita, com apoio de boa parte da classe média e da Igreja Católica, à época, resolve pôr um fim naquilo que via como uma bagunça, implantando então o segundo período ditatorial no Brasil, no século XX, agora uma ditadura militar da direita. Foram presidentes durante o período da República Populista José Linhares, que teve um período interino entre 1945 a 46, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli e João Goulart. Foram os presidentes, da direita populista, e essa foi a nossa aula. Na segunda parte nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a questão da democracia populista no Brasil. Deus abençoe e na próxima aula nos veremos.